Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente vai começar então a correção da lista 01, né? A nossa primeira lista aí, referente à primeira semana, né, da frente B de Química. Então, ela abordava a distribuição eletrônica em todos os seus níveis, desde átomos neutros, átomos na forma de íons, ou seja, espécies carregadas, como cátions. A gente começa a abordar ela aqui para ver como é que vocês foram e afins. Eu ainda não analisei os resultados, mas a gente já tem aí uma boa ideia. Questão 1. A distribuição de elétrons de um átomo neutro pode ser feita pelo diagrama dos níveis de energia. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química e da Paz, imaginou um diagrama simplificado para fazer as distribuições eletrônicas em ordem crescente de energia e representá-las pelas configurações eletrônicas de todos os elementos químicos da tabela periódica. Utilizando-se do diagrama de Linus Pauling, os conhecimentos sobre o modelo atômico de níveis e subníveis de energia, considerando-se o elemento químico rênio, é correto afirmar que: primeira coisa, eu vou ver quem é o rênio. Então, vou lá na tabela periódica e vejo que o rênio é o elemento 75. Sabendo que o rênio é o 75, eu vou montar a distribuição eletrônica dele. Olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d5. Então, aqui eu tenho a distribuição eletrônica do átomo de rênio. Sabendo agora a distribuição eletrônica do átomo de rênio, a gente avança. Então, olha ali. Item A. Os elétrons de maior energia são representados pela configuração eletrônica 4f14. Na realidade, quando a gente olha aqui, lembra que o diagrama de Pauling faz a distribuição em ordem crescente de energia. O último que a gente escreveu foi o 5d5. Então, os de maior energia são os 5d5, não o 4f14. Item A é falso. Item B. O íon rênio 2+, é representado pela configuração eletrônica abreviada xenônio 6s2, 5d5, 4f12. Lembra que essa configuração eletrônica abreviada é o cerne. Então, eu vou primeiro pegar o cerne do átomo de rênio. Olha só. O cerne do átomo de rênio. Então, o rênio vai ser xenônio 6s2, 4f14, 5d5. Quando eu tenho o cerne de um átomo, quando eu tenho um átomo neutro distribuído aí, como é que eu faço para chegar no meu íon? Lembrando que eu estou com um cátion. Então, a partir desse átomo neutro, eu vou distribuir e vou chegar no meu cátion. Para chegar no meu cátion, o que eu faço? Eu vou agora tirar elétrons. Da onde que eu tiro esses elétrons? Lembra que você sempre retira da camada de valência. Então, retirando esses elétrons da camada de valência aí do nosso átomo. Olha só, o rênio 2+, vai ficar então xenônio 4f14, 6s2, 4f14, 5d5, e eu tiro a camada de valência, eu tiro 6s2. Logo, eu acabei com 6s2 e eu posso dizer que eu tenho, então, aí o meu íon, ou meu cátion bivalente de rênio distribuído. Tranquilo? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, então. Letra B. Aí na letra B, a gente sabe, então, que ela é falsa, né? A C. A representação dos elétrons mais externos do rênio tem a configuração eletrônica 6s2. O que significa isso, gente? Significa que, no caso dos elétrons da camada de valência do rênio, eles são do 6s2. Olha para a distribuição eletrônica do teu elemento. Tá vendo que ela acaba com a camada de valência como 6s2? Então, letra C é a verdadeira. A gente tem aí o gabarito, letra C. Tranquilinho? Vamos em frente. Próxima questão, questão 2. A distribuição de elétrons de um átomo neutro pode ser feita com a ajuda do diagrama de níveis e subníveis de Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química. Com base no diagrama e na distribuição eletrônica do átomo de tungstênio, é correto afirmar: item A. A configuração eletrônica do átomo de tungstênio, em ordem de níveis e subníveis crescente de energia, é representada por xenônio 4f14, 5d6. Talvez você não percebeu, mas o nosso elemento de antes era o rênio, que era o 75, o tungstênio é o 74. Então, montando a distribuição eletrônica para o tungstênio, eu vou acabar com um elétron a menos na camada de valência, na subnível mais energético. Portanto, olha ali, ó, 6s2, 4f14, 5d4. E aí eu tenho, então, a minha distribuição. Tranquilo isso aqui? Montada a distribuição eletrônica do tungstênio. Agora eu vou olhar o seguinte.
Item A é falso. Se eu trocar pela cerne que está aqui, olha o cerne. Xenônio, 6s2, 4f14, 5d4. Está errado aqui, ó. Ah, faltou o 6s2. Então, item A é falso. Item B. A distribuição eletrônica do íon tungstênio 2+, tem configuração representada por xenônio, 4f14 e 5d6. De novo, vou fazer o cátion. Vou tirar elétrons da camada de valência, que é o 6s2. Então, se eu tirar o 6s2, vai ficar sem o 6s2, 4f14, perdão, 5d4. Desculpa ter posto o tempo aí. Ou vai tirar aqui, né, o 6s2, risca esse cara, fica 4f14 e 5d4, falso também. Item C. O subnível 5d na configuração eletrônica do elemento químico está abaixo do subnível 6s. E aí? Está abaixo do subnível 6s? O que quer dizer com isso, gente? Ele quer que você represente se você escreve o 5d, tá, antes do 6s. Não, né? Na realidade, o 5d está aqui, ó, ele está depois, né? Ele é escrito depois do 6s. Então, falso também a letra C. A letra D. Os elétrons de maior energia são representados por 5d4, 6s2. Na realidade, não, né? A camada, ou os elétrons de maior energia, né, o subnível mais energético, é sempre o último que você escreveu. Então, é só um subnível. Ou seja, é só o 5d4. E a letra E. Os elétrons mais externos são representados por 6s2. Verdade, a camada de valência do tungstênio é a camada 6s2. Portanto, letra E é verdadeira. Belezinha isso aí? Tranquilo? Vamos nessa. A 3. A 3 ela vai falar do ferro. E a gente usou em sala, né? O ferro 2 e o ferro 3. Então já deixei aqui, ó. Vamos montar a distribuição dele. Ferro, 26 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Agora eu quero transformar isso no íon ferro 2+, ou no cátion ferroso, como ele é conhecido. Para fazer o cátion, eu vou tirar elétrons da camada de valência, que é o 4s2 aqui, ó. Então, tirando esses elétrons, olha a minha distribuição do ferro 2, ferro neutro, ferro 2. Tiro o 4s2. E aí eu tenho a distribuição eletrônica para o cátion bivalente de ferro. Tranquilo? E se eu quisesse o ferro 3? Eu vou ter que tirar mais um elétron agora do ferro 2. A nova camada de valência é a terceira, ó, 3s2, 3p6, 3d6. Da onde é que eu tiro esse próximo elétron? Aqui do 3d. Então eu vou, de novo, lembrando, cátion eu distribuo o átomo neutro, olha ali. Aí eu repeti para que todo mundo grave que tem que distribuir o átomo neutro, e eu tiro da camada de valência. Tirei os dois do 4s, preciso tirar mais um, o meu 3d, que era 3d6, passa a ser 3d5. Beleza? Então vamos olhar as alternativas agora. A configuração eletrônica do ferro 3 é 4s2, 3d3. Errado, gente. Ele tirou os elétrons do 3d, do subnível mais energético, e não da camada de valência. O elemento ferro, quando eletricamente neutro, possui 6 elétrons no nível de valência. A camada de valência é a 4s2, possui apenas 2 elétrons. Ele possui 6 elétrons no subnível mais energético. Os íons ferro 2 e ferro 3 são resultados da oxidação do ferro, pela perda de 2 e 3 elétrons, respectivamente. Ora, não estou na dúvida por causa desse termo oxidação. Então a gente olha a letra D. Os íons ferro 2 e ferro 3 apresentam o mesmo número de prótons e elétrons, mas diferem no número de nêutrons. Lembra que cátion é perda de elétron, então a letra D está errada. Agora, como é que eu vou saber a relação da letra C? Por eliminação, vocês chegariam à letra C como gabarito. E lembra sempre, oxidação, falar que um elemento oxidou, significa dizer que ele perdeu elétrons. Então, toda vez que o meu elemento se torna um cátion, ele está perdendo elétrons, ele está oxidando. Tranquilinho? Vamos em frente. A 4. Opa, me empolguei ali. Considere as seguintes afirmativas sobre dois elementos genéricos, x e y. X tem número de massa igual a 40. X é isóbaro de Y. Opa, semelhança atômica, número de massa igual. E Y tem número de nêutrons igual a 20. O que a gente falou para fazer quando tinha os casos de semelhanças atômicas? Montar uma tabelinha. Então, olha a tabela aqui, ó. X e Y. X tem massa 40 e Y tem nêutrons igual a 20. Aí eu vou preencher essa tabela.
com base na semelhança. X é isóbaro de Y, portanto a massa do Y é 40. Se a massa do Y é 40 e ele tem 20 nêutrons, significa que ele tem 20 prótons. Logo, se o Y neutro vai ter 20 elétrons. Agora, ele não quer saber a distribuição eletrônica do Y neutro. Ele quer saber a distribuição eletrônica do cátion bivalente de Y. Ó, o número atômico a gente já tem. Como é cátion, perde elétron, então o número atômico é 20. Agora, qual que é a configuração eletrônica desse cátion bivalente? O Y, com 20 elétrons, vai ter a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4p6, 3p6, perdão, 4s2. Tá aqui, ó. Agora, o Y2+, da onde que eu vou tirar os elétrons para fazer esse cara? Quando eu vou fazer o Y2+, repara que eu monto a minha distribuição e tiro ali, ó, do 4s2, que era a camada de valência. Então, eu elimino esse 4s2 e a minha distribuição fica acabada no 3p6. Portanto, a resposta da questão, letra D. Tranquilinho? Bora. 5. O Prêmio Nobel de Química de 2010 agraciou cientistas que falavam sobre o paládio. Ele conta a historinha aí pra gente. Sobre o paládio é correto afirmar. Cara, eu vou procurar o paládio na tabela periódica. O símbolo do paládio é PD. Então você pega uma tabela periódica e procura o paládio. Eu peguei essa tabela colorida para poder mostrar algumas coisas. O paládio está aqui, ó, gente. Vou destacar ele, ó. Tá ali, ó. Paládio. Então agora a gente olha as alternativas. Ele é um elemento representativo. Tá vendo que essa cor corresponde aos metais de transição? Então ele não é um elemento representativo, tá? Metal de transição é elemento de transição. Então, tirando os que têm essa coloração, os lantanídeos e os actinídeos que estão aqui embaixo, os outros são os elementos representativos. Ou seja, os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, o grupo do boro, o grupo do carbono, o grupo do nitrogênio, os calcogênios, ou família do oxigênio, os halogênios e os gases nobres. Tranquilinho isso? Vamos lá então. É um elemento representativo? Falso. Possui 4 camadas eletrônicas. Bom, eu tenho 46 elétrons, eu vou ter que distribuir. Se eu quero saber o número de camadas, eu distribuo. Opa, está ali a distribuição. Então, eu distribuí os 46 elétrons e cheguei a 4d8, terminando o paládio. Quantas camadas eletrônicas ele tem? Gente, lembra que antes do 4p8 tem o 5s2. Então, ele tem 5 camadas. Uma dica rápida é você olhar em qual período da tabela periódica o elemento se encontra. O paládio está aqui, ó, no 5º período. Então, ele tem 5 camadas. Se a gente pegasse o níquel, que está no 4º período, ele tem 4 camadas. O flúor está no 2º período, tem 2 camadas. Então, quando eu olho na tabela periódica o período, lembra que é a linha do elemento. Aí, eu sei dizer quantas camadas ele tem. Item B é falso. Item C, quando apareceu a distribuição, 4d8, verdadeiro. E está aí a nossa distribuição. Beleza? Vamos lá para a próxima. Questão 6. Observe a distribuição eletrônica e marque a afirmativa verdadeira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. Gente, tem alguma coisa estranha nessa distribuição? Reparem que essa distribuição ela não está seguindo a ordem de escrita do diagrama de Pauling. Olha só, vou pegar aqui, ó, 3p, 4s e 3d. Aqui eu tenho o 3d antes do 4s. Embora os elétrons estejam distribuídos corretamente, ela está escrita de uma sequência diferente. O elemento que está aqui representado é o manganês. Olha a distribuição eletrônica dele aqui representada, exatamente igual está ali em cima. Então eu tenho a distribuição aqui escrita. Vamos dar uma olhada. Esta distribuição possui 3 camadas eletrônicas. Falso, né? Nós temos as camadas K, com 2 elétrons, Al com 8, Am com 13 e An com 2. Ainda teria aqui, ó, a O, a P e aqui. Dá para mostrar para vocês as camadas, então são 4 camadas que possuem elétrons. No subnível mais energético, ele possui 2 elétrons. Cuidado! Na camada de valência, ele possui 2 elétrons. Mas se eu refizer essa distribuição eletrônica, vai ser 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. O subnível mais energético é o 3d5, portanto, falso. O nível mais externo possui 6 elétrons.
Cuidado, o nível mais externo é o 4s2, ele possui apenas 2 elétrons, então é falso. Esta é uma distribuição geométrica. Verdade. O que significa dizer que é uma distribuição geométrica? Que foi feita a distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling e ela foi reescrita colocando na ordem crescente de camadas, para poder fazer isso aqui, ó, que a gente tem na tabelinha. Então, ela está na ordem geométrica e não na ordem energética. Foi distribuído na ordem energética e foi reescrito na ordem geométrica. Letra D aí, portanto, a verdadeira. E só para mostrar, aí, né, o número total de elétrons na camada M é 2. Não, né? Na camada M, ó, 2, 8, 13. A soma que a gente tem aqui. Tranquilo? Essa era uma das questões que eu imagino que vocês mais tenham tido problema, tá? Porque provavelmente vocês olharam 4s2, pensaram no 20 e já foram direto na letra B. Vamos em frente. A 7. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras, nos ossos da mandíbula e do maxilar. Considerando o número atômico do titânio como 22, sua configuração eletrônica será. O que eu queria de vocês aqui era só que vocês usassem o diagrama de Linus-Pauling e montassem a distribuição. Lembrando, como é que vai ficar essa distribuição então? Titânio, 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Resposta da questão, então, alternativa D. Beleza? Vamos em frente. Tá? 8. É o elemento químico mais simples na Terra. É o nono elemento em abundância, sendo responsável por 0,9% da massa de nosso planeta. No universo, é o mais abundante. Estima-se em 75% da massa de toda a matéria. Foi preparado pela primeira vez por Paracelsus, alquimista suíço, no século XVI. Mas somente em 1766 ele foi distinguido de outros gases inflamáveis pelo químico inglês Henry Cavendish. Alguns anos depois, em 1781, o físico e químico francês Antoine Lavoisier atribuiu-lhe o nome pelo qual é designado até os nossos dias. Texto tirado aí da revista Química Nova na Escola. O elemento químico caracterizado no texto possui configuração eletrônica de... Primeiro, galera, quem é o elemento? Qual que é o elemento químico mais simples, o primeiro elemento da tabela periódica? A gente está falando do hidrogênio, que vai ter uma distribuição 1s1. Portanto, a resposta, letra B. Beleza? A 9. No esquema a seguir, encontram-se duas distribuições eletrônicas de um mesmo átomo neutro. Distribuição A, 1s2, 2s2. Então, quer dizer que o nosso átomo tem 4 elétrons. A gente está falando do átomo de berílio. E a distribuição B, 1s2, 2s1, 2p1. Lembra que a gente deve sempre colocar o número máximo de elétrons? Então, o que está acontecendo aqui para chegar nessa situação? Eu vou pegar uma canetinha para a gente ir marcando algumas coisas aí. Então, isso aqui eu posso chamar de distribuição chamada de fundamental. Vamos desfazer isso aqui e vamos melhorar. Aqui, ó. Toda vez que eu faço a distribuição, seguindo as regras bonitinhas da distribuição eletrônica do diagrama de Pauling, eu chego na distribuição fundamental. Então, essa é a minha distribuição correta ou no nível fundamental. Agora, quando eu tenho esse sistema como B, o que aconteceu aqui foi que um elétron que era do 2s foi promovido para o 2p. Para um pouquinho e pensa. Você viu um modelo atômico que explicava que um elétron podia absorver energia e saltar para um nível mais externo. Saltando para esse nível mais externo, ele estava dito o quê? Estava no seu nível excitado. Então, ao invés de estar no nível fundamental, aqui eu tenho um nível excitado. Lembra que o modelo que falava isso era o modelo de Bohr. Então, a respeito dessas distribuições, assinale a alternativa correta. A é a configuração ativada. O nível, quando está dito excitado, ele também pode ser dito ativado. Mas não é, né? A é a fundamental. B é a configuração normal ou fundamental.
Não, é a A. A passagem de A para B libera energia na forma de ondas eletromagnéticas. Para que eu saia do estado fundamental e vá para um estado excitado, para que o elétron vá para uma camada mais externa, ele deve absorver ou liberar energia. Cuidado, a C é falsa por causa desse libera. A passagem de A para B absorve energia. Verdade. Então, quando eu excito o meu elétron, ele absorve energia. Olha o caso aqui do diagrama, né? Eu estava com essa distribuição. Quando eu jogo um elétron aqui para o 2p, é um nível de maior energia. Então, eu preciso absorver energia para que isso ocorra. Tranquilinho? Só mostrando aqui, a passagem de A para B envolve perda de um elétron. Não, né? Ele falou que o átomo está neutro. Então, não tem perda de elétron. Seguimos. Última questão. Uma distribuição eletrônica possível para o elemento X, que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a 35, é. O que era desejado aqui? Que você fizesse a distribuição eletrônica do bromo. Quando você fizer a distribuição eletrônica do bromo, acompanha ela aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. O bromo está na tabela periódica, lá na família dos halogênios, no grupo 17. Então, se eu tenho um outro elemento dessa mesma família, tá? Ele é um elemento representativo, significa que a distribuição eletrônica do outro elemento deve acabar da mesma forma, deve ter o mesmo orbital presente no subnível mais energético. Claro que com outra camada, porque está em outro período da tabela. Então, quem aqui também acaba em P5? Essa é a ideia. E aí você tem como resposta o A. O que eu imaginava de vocês era que vocês usassem isso aqui, ó, que estava presente no nosso vídeo e eu citei lá quando eu falei do CERN. Olha os gases nobres. 2p6, 3p6, 4p6, 5p6, 6p6. Excetuando-se o hélio, porque ele só tem 2 elétrons, todos os demais gases nobres acabam em P6. Então, todos os calcogênios acabam em P5. Todos os halogênios em P4. Isso a gente ainda vai ver, tá? É só um pequeno spoiler do que vai estar aí pela frente, lá em tabela periódica. Gente, essa era a lista de vocês, tá? Agora, enquanto estava olhando aqui os exercícios com vocês, eu acabei dando uma espiadinha rápida nos resultados. Parabéns, nós tivemos pessoas que gabaritaram a lista, tivemos pessoas também que resolveram e acertaram somente uma. Tenta resolver de novo. Como essa lista não está mais disponível para vocês no Estudos, eu vou disponibilizá-la no Moodle. Todos os materiais das aulas eu estou disponibilizando no Moodle, normalmente lá na parte anterior, onde tinha as pastinhas, tá? Então os PowerPoints vocês encontram lá. Aqui. Então, parabéns, tá? A primeira lista e a primeira tarefa foi cumprida. Continuem assim, com bastante dedicação e bastante calma, tá? Eu vi aqui, já fiz o levantamento de quem não resolveu. Foram poucos os alunos que não resolveram a lista no prazo solicitado. E por favor, né? Lembrem aí também de descansar um pouco, aproveitar que vocês estão em casa, curtam um pouco a presença da família, realizem atividade de família, resgatem esses valores de família, tá? E aproveitem, obviamente, para fazer algo por lazer. Um grande abraço e até a próxima atividade. Até mais.